Na madrugada de 3 de julho de 2025, o corpo da jovem Paige Bell foi encontrado na sala de máquinas de um iate de luxo nas Bahamas. Paige estava trabalhando há poucos meses no iate e faltava apenas 11 dias para o seu aniversário de 21 anos. A intenção dela era trabalhar no iate por mais uma semana e depois voltar para casa para comemorar o seu aniversário com a família. Mas, infelizmente, Paige nunca voltou. Esta é a história de uma jovem cheia de sonhos que teve a sua vida interrompida por um crime brutal. Paige Bell nasceu em 14 de julho de 2004, em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Ela era filha do casal John e Michelle Bell, que além dela, tem mais uma filha chamada Chelsea. A família morou alguns anos em Joanesburgo, mas depois decidiu se mudar para Durban, uma cidade costeira conhecida por suas belas praias e que está localizada na província de KwaZulu-Natal. Durban, com o seu clima tropical e acesso ao mar, influenciou o amor de Paige pela água, uma paixão que influenciaria seu futuro. Na infância, Paige era descrita como uma criança alegre, cheia de energia e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Amigos e familiares a chamavam de garota de ouro por ela ter uma personalidade calorosa. Paige cresceu em Hillcrest, um subúrbio de Durban, conhecido por ser uma área residencial tranquila e familiar. Hillcrest é descrito como uma região de classe média, com acesso a boas escolas e proximidade com o litoral. Ela frequentou a Hillcrest High School, onde se destacou como uma aluna dedicada. Em 2022, aos 18 anos, Paige concluiu o ensino médio, ou matric, como é chamado na África do Sul, um marco importante na vida da jovem. Crescer em Durban, uma cidade conectada com o mar, alimentou o sonho de Paige de trabalhar em iates. A África do Sul, apesar de sua beleza, enfrenta desafios econômicos, com o rand sul-africano valendo cerca de 18 vezes menos que o dólar americano. Para jovens como Paige, trabalhar em embarcações de luxo no exterior representava não apenas uma aventura, mas uma oportunidade financeira significativa. Ganhar em dólares e converter para rands poderia significar segurança para investir em estudos e construir uma vida melhor. Paige, com sua determinação e espírito aventureiro, decidiu ir atrás desse sonho. Após concluir o ensino médio, Paige começou sua carreira na indústria náutica, provavelmente em 2023, embora as fontes não especifiquem a data exata de início. Seu primeiro emprego foi a bordo do super iate Sweet Emotion, onde trabalhou como comissária de bordo até dezembro de 2024. Esse papel envolvia atender aos convidados, garantir seu conforto e gerenciar as necessidades a bordo, uma tarefa exigente, mas que Paige executava com excelência. Seus colegas de tripulação no Sweet Emotion a descreveram como mais do que uma companheira, uma família. Eles disseram que ela era bastante proativa e tinha a habilidade de trazer calma e alegria, mesmo nos longos dias no mar. Paige rapidamente conquistou o respeito e o carinho de sua equipe. No TikTok, ela compartilhava momentos de sua vida no mar, incluindo vídeos com seu namorado, cuja identidade não foi confirmada nas fontes, mas que também parecia compartilhar seu amor pela água. Um vídeo no TikTok, destacado por uma moça chamada Gisela, mostra Paige brincando com um filtro dizendo: "Não se preocupe, garota, eu te cubro de Durban até as Bahamas", um reflexo de sua personalidade divertida. Sua página no Instagram também exibia fotos de uma vida aparentemente perfeita, com paisagens exóticas e momentos de lazer no mar. Em janeiro de 2025, Paige começou a trabalhar no super iate Far From It, um iate de mais de 43 metros ancorado em Harbour Island, nas Bahamas. Esse seria seu último emprego, onde ela continuaria como comissária de bordo, servindo convidados em um ambiente de luxo cujo aluguel custa cerca de $165 mil por semana. O Far From It, construído pela Richmond Yates em Vancouver, tinha capacidade para 12 convidados e até 8 tripulantes. Paige estava animada, pois planejava voltar para casa em Durban para celebrar seu 21º aniversário em 14 de julho de 2025, um marco culturalmente significativo na África do Sul.
Paige tinha grandes planos para seu aniversário de 21 anos. Sua mãe, Michelle, planejava uma festa com um bolo de veludo vermelho, o favorito de Paige, e a família estava ansiosa para recebê-la de volta. Mas, tragicamente, esses planos nunca se concretizariam. 11 dias antes de seu aniversário, na madrugada de 3 de julho de 2025, Paige foi encontrada morta na sala de máquinas do Far From It em um crime que chocaria a comunidade náutica e sua família. Harbour Island, também conhecida como Breland, é uma pequena ilha de aproximadamente 5.700 metros por 2.400 metros, localizada a cerca de 96 quilômetros de Nassau, nas Bahamas. Conhecida como o Quartel dos Bilionários, a ilha é um refúgio para celebridades como Bill Gates, Mick Jagger, Tom Cruise e as Kardashians, com suas praias de areia rosa e mansões exclusivas. É um lugar onde a segurança é prioridade, com guardas e propriedades fortificadas. Mas na madrugada de 3 de julho de 2025, essa tranquilidade foi destruída por um crime hediondo a bordo do super iate Far From It. Por volta da 1 da manhã, a Polícia Real das Bahamas foi alertada sobre um incidente na marina de Harbour Island, onde o Far From It estava ancorado. A tripulação relatou que Paige Bell, uma comissária de bordo de 20 anos, não respondia ao celular e não apareceu para suas funções. Algo completamente fora do comum para ela, que era conhecida por sua pontualidade e dedicação. Preocupados, os tripulantes iniciaram uma busca no iate, que tem mais de 43 metros, 5 cabines de luxo, áreas de entretenimento e uma sala de máquinas no deck inferior. A busca terminou em horror quando encontraram Paige na sala de máquinas, um espaço confinado e isolado do iate. Ela estava inconsciente, com ferimentos visíveis que indicavam um ataque violento. Segundo relatórios, Paige foi encontrada parcialmente despida, com múltiplas feridas de faca em seu corpo, incluindo cortes profundos no pescoço e ferimentos defensivos nos braços, sugerindo que ela lutou bravamente contra seu agressor. Um médico local foi chamado ao iate, mas ao examiná-la, confirmou que Paige já estava morta. Próximo ao corpo de Paige, a polícia encontrou Brigido Munoz, um engenheiro mexicano de 39 anos que também fazia parte da tripulação do Far From It. Brigido estava com ferimentos graves no braço, que a polícia descreveu como suspeitos. De acordo com a polícia, os ferimentos do homem eram muito semelhantes a ferimentos auto-infligidos, quando alguém atenta contra si mesmo. Ele segurava uma faca ensanguentada, e sua proximidade com o corpo de Paige imediatamente o colocou como o principal suspeito. Brigido foi detido no local, levado a uma clínica para tratamento de seus ferimentos e, posteriormente, preso sob a acusação de assassinato. Para a polícia, tudo indicava que Brigido havia cometido o crime e depois tentado tirar a própria vida. Mas por quê? As circunstâncias do crime levantaram suspeitas imediatas de que Brigido tentou forçar relações com Paige. Paige estava parcialmente despida, e os relatos de ferimentos são consistentes com um ataque violento que sugere a possibilidade de uma tentativa de forçar uma relação íntima. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o motivo exato ou a relação entre Paige e Brigido Munoz, mas fontes indicam que eles trabalhavam juntos no Far From It, o que implica que se conheciam pelo menos profissionalmente. A cena do crime, na sala de máquinas, levanta questões inquietantes. Por que Paige estava lá? Era incomum para uma comissária de bordo, cuja função envolve interação com convidados, estar em um espaço técnico, como a sala de máquinas. É possível que uma celebração a bordo, talvez envolvendo álcool, tenha saído do controle. Ou talvez Paige tenha sido atraída para a sala de máquinas sob algum pretexto. Essas são apenas especulações, já que as fontes não confirmam o que levou Paige a estar naquele local isolado. Outro ponto intrigante é o isolamento da sala de máquinas. Se Paige gritou durante o ataque, por que ninguém a ouviu? O Far From It tinha até 8 tripulantes, incluindo o capitão, mas ninguém relatou ter ouvido algo suspeito até que ela fosse considerada desaparecida. Isso sugere que o crime pode ter ocorrido rapidamente ou que a sala de máquinas era suficientemente isolada para abafar qualquer som. A Polícia Real das Bahamas agiu rapidamente após ser chamada à Marina. Após confirmarem a morte de Paige,
os oficiais interrogaram Brigido Munhoz, que foi encontrado ferido ao lado do corpo. Brigido Munhoz, como dito anteriormente, é um engenheiro mecânico de nacionalidade mexicana, de 39 anos. Ele trabalhava no Far From It já fazia algum tempo, e parecia ter uma vida aparentemente comum, incluindo uma esposa e filhos, conforme indicado em seu perfil no Facebook, que ainda estava ativo na época dos fatos. Em 9 de julho de 2025, apenas 6 dias após o crime, Brigido fez sua primeira aparição no Tribunal de Magistrados em Nassau, capital das Bahamas. Ele foi formalmente acusado de assassinato, mas não foi solicitado que ele entrasse com uma declaração de culpa nesse estágio inicial. O juiz negou fiança, e ele foi mantido em custódia, com sua próxima audiência marcada para o dia 20 de novembro de 2025, indicando um processo judicial lento, algo comum nas Bahamas. A prisão de Brigido Munhoz trouxe à tona uma questão crítica: a falta de verificações obrigatórias de antecedentes criminais e testes psicológicos na indústria de superiates. Uma petição no Change.org, iniciada após o crime, reuniu mais de 4.500 assinaturas, pedindo que essas verificações sejam obrigatórias para tripulantes de iates fora dos Estados Unidos. Embora muitas empresas e proprietários de iates sejam mais exigentes quanto à sua tripulação, isso não é universal, e não há informações confirmadas sobre se o acusado tinha um histórico criminal que poderia ter sido identificado. Essa lacuna na segurança foi destacada como um fator que pode ter contribuído para a tragédia. As investigações ainda estão em andamento, com a polícia examinando evidências forenses, incluindo a autópsia de Paige e possíveis imagens de câmeras de segurança do iate ou da marina. A presença de ferimentos defensivos em Paige sugere que ela lutou, o que pode fornecer evidências de DNA cruciais contra o acusado. Além disso, os ferimentos de Brigido, descritos como cortes graves no braço, são interpretados por algumas fontes como uma possível tentativa de tirar a própria vida, indicando remorso ou culpa. No entanto, isso é especulação, já que a polícia não confirmou oficialmente a intenção por trás dos ferimentos. Um aspecto intrigante do caso é a jurisdição. Como o crime ocorreu em águas das Bahamas, a Polícia Real das Bahamas tem autoridade primária, e o caso será julgado sob a lei bahamense. O advogado marítimo Michael Winkelmann, em entrevista, observou que a jurisdição é relativamente clara neste caso, já que o iate estava ancorado em Harbor Island, diferentemente de crimes em alto mar, que podem envolver a bandeira do navio ou leis internacionais. Isso significa que Brigido, se condenado, provavelmente enfrentará prisão nas Bahamas, possivelmente por toda a vida. Sob a lei das Bahamas, o assassinato é punível com prisão perpétua, e em casos graves envolvendo circunstâncias agravantes, como ocorreu neste caso, a pena pode ser sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, os processos criminais nas Bahamas costumam ser lentos, e o julgamento de Brigido pode levar anos, frustrando a família de Paige. Além disso, a defesa do acusado pode explorar um ângulo de saúde mental ou argumentar que o crime não foi premeditado, sugerindo uma acusação menor, como homicídio culposo. Essas são estratégias possíveis, mas dado que Brigido foi encontrado ao lado do corpo com uma faca, o caso parece difícil de defender. A morte de Paige Bell deixou um vazio imensurável em sua família e amigos. Seus pais, John e Michelle Bell, e sua irmã, Chelsea, estavam devastados. Eles haviam planejado uma grande festa para o 21º aniversário de Paige, com o seu bolo favorito, mas em vez disso, enfrentaram a dolorosa tarefa de repatriar seu corpo das Bahamas para a África do Sul. A família voou para Nassau após o crime, enfrentando custos financeiros significativos devido à diferença cambial entre o rand sul-africano e o dólar americano. Para apoiar a família, ex-colegas de Paige do Sweet Emotion, incluindo os capitães Frank Presti, Stephen Kutzer e Arnold Hines, criaram uma campanha no GoFundMe intitulada Em Memória de Paige Bell. A campanha, lançada logo após o crime, arrecadou mais de $55 mil para cobrir despesas com repatriação, custos legais e apoio à família. A descrição no GoFundMe dizia: Paige foi mais do que uma companheira, ela foi família. Sua luz radiante e compaixão deixaram um impacto inesquecível.
A campanha também pediu que as pessoas honrassem Paige comendo bolo de veludo vermelho em 14 de julho, seu 21º aniversário, e compartilhassem fotos nas redes sociais. Em 14 de julho de 2025, amigos, familiares e apoiadores em todo o mundo atenderam ao pedido da mãe de Paige. Happy birthday, Paige. Em Cape Town, uma vigília foi realizada na praia de Camps Bay, onde dezenas de pessoas se reuniram para homenagear Paige, acendendo velas e compartilhando memórias. A Hillcrest High School, onde Paige estudou, emitiu uma nota de pesar, chamando-a de uma jovem especial, cheia de alegria. A família de Paige emitiu uma declaração agradecendo todo o apoio que estavam recebendo e pediu para que as pessoas jamais esquecessem da jovem. Eu não encontrei informações sobre se o namorado de Paige chegou a dar alguma declaração pública. A morte de Paige Bell não apenas abalou sua família, mas também abalou a indústria de super yachts, que emprega milhares de jovens em busca de aventura e oportunidades. Não é comum crimes dessa gravidade acontecerem nessa indústria. Nos Estados Unidos, verificações de antecedentes criminais são mais comuns na indústria náutica, mas nas Bahamas e outras regiões do Caribe, isso depende dos proprietários do iate ou das empresas de charter. A tragédia de Paige Bell reacendeu o debate sobre responsabilidade civil. Se a família dela decidir processar os proprietários do Far From It, eles podem argumentar negligência na contratação, caso Brigido tivesse um histórico criminal que não foi verificado. No entanto, as políticas de seguro dos iates muitas vezes se isentam de responsabilidade por atos criminosos, o que pode complicar qualquer ação civil. Até o momento, Brigido Munhoz permanece em custódia sem fiança, aguardando sua próxima audiência em 20 de novembro de 2025. As investigações continuam, com a polícia examinando evidências forenses e possíveis testemunhos de outros tripulantes. O motivo do crime permanece desconhecido, mas algumas especulações sugerem que pode ter sido um crime de paixão, com Brigido possivelmente atraído por Paige, sentindo algo por ela, mas sem que ela correspondesse. Outra teoria especula que o consumo de álcool durante uma celebração a bordo pode ter contribuído, mas isso não é confirmado. A história de Paige Bell é uma tragédia que transcende fronteiras. Uma jovem cheia de sonhos, que deixou sua casa na África do Sul para viver uma aventura no mar, teve sua vida interrompida de forma brutal. Agora, além de manter a memória de Paige viva, a família também pretende lutar por justiça.